Então, deixa eu tratar um pouquinho com vocês dentro dessa área do criacionismo, mais especificamente. A gente vai pela busca pela verdade dos fatos. Eu dividi assim a fala em duas, então eu vou tratar primeiro essa parte que está em vermelho. Eu queria fazer algumas considerações básicas, vamos tratar de alguns conceitos básicos, depois nós vamos tratar de alguns conhecimentos básicos. E depois a gente vai falar dos argumentos básicos, vamos falar das propostas básicas e das evidências básicas. Então é tudo básico. Espero que todo mundo saia daqui com o básico. Essa é a minha oração, é isso que eu estou pedindo a Deus. Então, se eu olhar essas três primeiras aí, deixa eu fazer algumas considerações que são importantes, começar por elas. Quando nós falamos de considerações, tem algumas coisas que são muito interessantes. Eu vejo muita gente usando a Wikipedia, ou uma delas, né? E o pessoal deposita uma fé na Wikipedia que não consegue depositar na Bíblia. Ou seja, leu a Wikipedia como se fosse algo totalmente certo, sem erro nenhum. Deixa eu dar um exemplo por quê? Porque tem muita coisa errada lá. Primeiro, tem um universo de ignorância lá dentro também. E a gente precisa entender. Olha algumas definições que nós encontramos lá sobre criacionismo. A história do criacionismo é parte da história da religião, embora o termo propriamente dito é moderno. Então, o criacionismo não é parte da história da religião. Se você for ver, o criacionismo já existia na Grécia Antiga, era parte do estudo da filosofia, não da religião. 500 anos antes de Cristo, já tinha essas discussões filosóficas se o universo e a vida teriam sido criados ou se eles teriam surgido espontaneamente. Então é um pouquinho diferente a dinâmica ali. Uma outra que é muito interessante, essa que está logo embaixo, o criacionismo é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é isso. Então deixa-me falar a respeito dessa ideia do criacionismo, para nós entendermos um pouquinho a etimologia da coisa. Vamos pegar, por exemplo, a palavra naturalismo. Tem esse ismo no finalzinho. Ele trata, a ideia principal do ismo ali, esse sufixo, é de um sistema de pensamento, um princípio, um movimento ideológico, essa é a ideia principal. E a primeira parte, naturalismo, significa, o natural, desculpe-me, significa causado pela natureza. Então, a ideia de naturalismo, quando a gente ouve esse termo, naturalismo, tecnicamente significa isso. É um ponto de vista filosófico, no qual qualquer coisa que não a origem não esteja relacionada com a natureza, não pode ser aceito. No mínimo está errado. Então, naturalismo tem essa conotação. Agora, perceba que naturalismo não é terminologia religiosa, é terminologia filosófica. Se você pegar evolucionismo, é a mesma coisa. Evolução, o ismo lá no finalzinho, sistema, princípio e tudo mais. A parte da primeira, evolução, significa um desenvolvimento gradual. Ou seja, a definição é um conjunto de propostas básicas, cujo objetivo é demonstrar que, ao longo do tempo, houve um aumento de complexidade. É por isso que as pessoas usam um linguajar meio estranho, né? De vez em quando falam assim, não, o ser humano está evoluindo. Alguém viu o resultado do teste PISA? Eu tenho acompanhado isso ao longo, desde 2000. Tá? Literalmente o Brasil pisa na bola nesse teste. Ou seja, a gente continua lá embaixo. E tem muita gente que fala assim, não, mas a situação está melhorando. Olha, eu quero dizer para vocês que esse teste PISA, que saiu agora dia 3 de dezembro, ele avalia tudo o que aconteceu de 2003 para cá. Não avalia 2018 ainda, porque 2018 é o resultado. Então dá para ter uma ideia do que o PT fez. Por falar nisso, eu sou contra o PT. Porque uma estrela com o número 13 recebe o nome do quê? Vocês sabem, né? PT. Que é o quê? Perda total. Então é bem simples a coisa. Então, ora para conhecer, vai voltar o ano que vem, tá? De qualquer forma. Então, o evolucionismo fala desse aumento de complexidade. Eu disse da questão PISA justamente porque as pessoas usam essa terminologia, o ser humano está evoluindo. Não, nós não estamos evoluindo. Quando eu pego, por exemplo, algumas descobertas arqueológicas, você pega os caldeus, por exemplo, eles sabiam calcular o inverso da raiz quadrada de 2 em base 60. A maior parte de vocês não sabe o que eu acabei de falar. Como é que você fala que isso é evolução? Estamos evoluindo. Eles sabiam, isso era lição de casa. A gente viu o pessoal fazendo. O tablete onde isso foi encontrado era lição de casa. Já imaginou fazer o inverso da raiz quadrada de 2 usando base 60? A gente tem base 10 e o pessoal não sabe fazer conta. Imagina com base 60. Base 60 é o que a gente usa para a hora.
Tá? Então são 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, esse negócio todo. São essas divisões, isso é base 60. Então soma 2 horas, 30 minutos e 40 segundos com 3 horas, 5 minutos e 17 segundos. Você vai entender um pouquinho o que é trabalhar com base 60. Ou seja, essa ideia de evolucionismo. Então a gente está melhorando, está avançando. Obviamente a gente não tem visto isso em nenhuma área da ciência. Não nas formas de vida. De forma nenhuma. E vou falar disso depois. Tem mais uma área que é o darwinismo. E dentro do contexto do darwinismo tem um negócio que é bem interessante, que é a teoria de Darwin. Essa ideia de, literalmente, sobrevivência do melhor adaptado. Eu acho interessante porque a teoria de Darwin extrapolou a parte que era a parte basicamente só da biologia e foi para muitas outras áreas hoje. Então você hoje estuda darwinismo na sociedade, em várias áreas. E é bem interessante porque muitas pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo. Quando você tira algo de uma área e muda para outra, cria muita confusão. Por exemplo, Albert Einstein criou a teoria da relatividade. Quem não é físico não entende o que ele falou. Por isso que tem um monte de gente falando, entre aspas, abobrinha, dizendo assim, tudo é relativo. Não foi isso que Einstein disse. Einstein disse que tudo é relativo em função de um absoluto, que é a velocidade da luz. Ou seja, absolutos existem. Não existe esse negócio que tudo é relativo. Não existe. Inclusive, tem pessoas que afirmam que absolutos não existem. Você percebe que isso é uma incoerência, né? Você não pode afirmar algo porque você está falando que é absoluto. Agora, como é que você vai dizer que absolutos não existem? Sentiu o drama? Então, essa nomenclatura toda que nós encontramos por aí, ela nos ajuda a entender um pouquinho o que está acontecendo. Deixa eu colocar o criacionismo para você perceber onde nós estamos. Criacionismo, na verdade, não é terminologia religiosa. Nunca foi. A ideia do criacionismo é bem simples. Um conjunto de propostas que afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem a complexidade que é neles encontrada. Não é isso que a Bíblia afirma? A Bíblia diz que vida não surgiu espontaneamente. A Bíblia diz que o universo não teria surgido espontaneamente. E as pessoas falam, mas está vendo, criacionismo é religioso. Não. Criacionismo é qualquer proposta que diz que o universo e a vida não teriam surgido espontaneamente. E tem um lado dessa proposta, um desses lados, que é o criacionismo, que eu queria falar um pouquinho agora, que é o criacionismo científico. Existem 3 tipos de criacionismos básicos aí. Então, para nós definirmos, nós temos que dizer qual deles nós gostaríamos de trabalhar. Por exemplo, o criacionismo científico, que é o primeiro que eu queria propor para vocês, ele trabalha apenas com pesquisa científica, só isso. Ele não procura saber se existe Deus, ou se Deus criou o mundo, absolutamente nada disso. A proposta é bem simples. Processos naturais e leis da natureza teriam trazido à existência o universo e a vida? Vou fazer uma pergunta simples. Isso aqui é um laser. Isso aqui teria vindo à existência espontaneamente ou ele teria sido criado? Como nós sabemos? Cientificamente, não pode ser intuição. Eu acho. Não, nós sabemos que processos naturais e leis da natureza não criam isso. Não sabemos. Então nós podemos afirmar, sem medo de errar, cientificamente, que esse objeto foi criado. Isso é o criacionismo científico. Ele só trabalha com isso. Nós estudamos uma estrela. Por exemplo, tem uma sonda ao redor do Sol, chamada Parker. E essa sonda tem descoberto um monte de coisa interessante a respeito do Sol. Nós achávamos que ele era complicado. Agora nós temos plena convicção que ele é complicado. É bem difícil. É uma engenharia que nós não conseguimos fazer, aquilo que a gente chama de engenharia reversa, para fazer igual. É muito complexo o negócio. Então, como que essa complexidade teria surgido? Foi só juntando um monte de átomos de hidrogênio, ficaram juntinhos ali e viraram uma estrela. Não tem como. Percebe? Então, essa ideia do criacionismo científico, ele trabalha apenas com pesquisa científica. Ele não trabalha com questão nenhuma relacionada com Bíblia, Corão, ou Deus, ou Alá, ou seja, quem for. Okay? O criacionismo religioso, por um outro lado, é um tipo de criacionismo que fala muito especificamente a respeito do porquê um determinado Deus, ou deuses, ou força, ou memória planetária, ou seja lá o que for, teria trazido à existência o universo e a vida. Então essa é a ideia principal do criacionismo religioso. Ele é temático. Ele procura dizer por quê. Por quê? Por quê?
Já o criacionismo bíblico é diferente, porque ele é descritivo. Ele diz o que Deus fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, dia 5, dia 6. Ele escreve. Então, esses três tipos de criacionismos são diferentes. E quando nós tratamos essa questão de criacionismo, a pergunta é: qual deles você gostaria de conversar? Qual deles você gostaria de discutir? E muitas pessoas fazem uma confusão. Por exemplo, tem gente na aula de biologia querendo ensinar criacionismo bíblico. Ali, aula de biologia. Por outro lado, tem gente que está lá na aula de cristianismo, ensinando Bíblia, que não quer falar do criacionismo bíblico. Acha que vai falar assim, bobagem se disser que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas literais. E isso não é bobagem. A gente vai ver um pouquinho que tem umas evidências bem interessantes a respeito disso.